Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Amarcura, abrindo mais um oráculo semanal para a gente olhar para todo o movimento que está aqui no céu e na terra e trabalhar as questões que nessa semana vão se abrindo. Temos aí uma lua nova, temos uma lunação em Leão para ser trabalhada com muitas aberturas e chega de coisinhas pequenas e interferências ali, nos iludindo e nos distraindo. Essa semana isso fica muito mais claro. E aí eu quero saber se vocês lembram que eu comentei sobre o final de semana muito delicinha com essa conjunção inferior de Sol e Vênus, que se encontraram no mesmo grau e vibração de Leão, mas o Sol andando para frente, Vênus retrogradando, e essa dança aqui, ela traz uma coisa muito potente, não só para o dia em que isso acontece, mas também para os dias subsequentes. Então eu até quero trazer aqui como uma aulinha mesmo para a gente aprofundar isso, principalmente porque eu faço esse oráculo semanal para ser ouvido com calma, para realmente ficar gravado. E aí eu chego aqui com este mapa do final de semana, principalmente deste domingo, que abre a nossa semana do dia 14 a 20 de agosto. Já, né? Já 14 a 20 de agosto. Que coisa impressionante este tempo, esse fluxo. Então, nesse domingo, para quem não viu essa informação, eu acho muito importante assentá-la, que nesse domingo, ontem foi Dia dos Pais, dia 13 de agosto, que também é o dia do Sol, o regente de domingo é o Sol. A gente teve esse encontro, então, que se mostra no grau 20 de Leão. Ele traz essa questão de consciência de que a única devoção sustentável, essencial, que a gente realmente leva para a vida, não é uma devoção aos relacionamentos, não é uma devoção a temas que a gente tem afinidade, não é uma devoção religiosa, não é uma devoção política, não é uma devoção cultural. Porque todas essas são camadas daquilo que a gente realmente precisa desenvolver uma relação essencial que é pura vida acontecendo, que é a nossa relação com a vida. Então, o nosso desenvolvimento, nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas vem de acordo, vibra de acordo com a nossa dedicação individual diante da vida. E como é que a gente faz esse processo? Se dedicando a si mesmo nesse sentido de se tratando bem, de forma bem simples. Quanto melhor eu trato a mim mesma, a meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, as minhas relações e as minhas escolhas, os meus fluxos, melhor eu consigo me relacionar com a vida como um todo. Então, individualmente, quando a gente fala dessa relação individual com a vida, da gente cuidar de si mesmo, por mais que seja uma coisa até no sentido mais óbvio, de tanto que a gente fala, individual não é egoísta, mas é muito importante a gente falar sobre essa crença que acaba pegando no meio do caminho, de ter que cuidar de si não é um processo de egoísmo, é um processo de individuação, e individual é aquilo que não se corrompe, que consegue se manter íntegro, porque não se divide, não se desfaz, porque mantém a sua conexão com o todo. E quando é que eu posso realmente me comprometer, me responsabilizar e ir realmente para a vida? Quando eu estou conectada nesse lugar individual que me mantém em conexão com o todo. Quando eu estou distraída, quando eu tô desconectada, quando eu não tô conseguindo nem me tratar bem, como é que eu vou fazer essa relação com a vida ter um sentido?
E aí eu acho muito interessante, tanto falando dos trânsitos astrológicos, quanto falando do nosso mapa natal, que é a base de todos os estudos astrológicos, porque ele é fixo, ele nos acompanha a vida inteira. A gente pode observar que cada área da nossa vida, que no mapa astral está dividido ali em 12 casas, cada área, na verdade, é uma frequência, é uma dimensão dessa individualidade que precisa ser desenvolvida ao longo da nossa trajetória. Então, cada área, ela envolve uma programação de crenças. E a gente vai tendo as experiências para conseguir desprogramar, desfragmentar aquilo que a gente acha que a gente é dentro daquela área, diante daquela situação ou papel. E é muito interessante, então, a gente vê como quando esses trânsitos astrológicos, ou seja, essa dança que acontece no céu, quando ela começa a frequenciar, tocar nossos pontos de experiência, as áreas da nossa vida, a gente tem essa oportunidade de revisar e ressignificar muitas coisas. Nesse caso de Sol e Vênus em conjunção aqui inferior, no mesmo grau de Leão, fazendo esse movimento, que acontece de tempos em tempos, né? Esse processo ele levou 8 anos para acontecer no mesmo ponto. A gente vê que a gente tem essa oportunidade, então, de aonde essa qualidade de Leão toca no meu mapa natal, eu tenho como revisar, eu tenho recursos energéticos para revisar e ressignificar muitas memórias sobre relacionamentos, sobre poder, sobre magnetismo, sobre meu prazer, sobre a minha noção de prazer e como isso interfere ou colabora com a minha autoestima e com os meus valores. Então a vida cuida da gente na mesma intensidade e brilho que a gente se cuida. Já percebeu isso? Se não percebeu, perceba ao longo desses dias, porque isso fica muito mais nítido quando a gente vai falar do oráculo, que eu já deixei ancorado aqui também. Isso fica como direcionamento. Buenos dias, Lari. Semana do seu aniversário, né? Bora, mulheres do laboratório. Já ancorando todos esses processos aqui. Eu adoro essa parte que a gente traz o oráculo semanal lá para o Laboratório Amarcura, porque depois a gente aprofunda e aí sempre tem uma aniversariante para a gente conectar as informações e ampliar. Bom dia, Lili. Bom dia para todas vocês. Então, eu tô fazendo o que aqui? Chamando vocês para decodificar essas informações, para assentar realmente essas informações que eu já deixei até escritas, mas como eu falei, às vezes me dá uma energia de vamos por aulinha? Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Então, esse encontro de Sol e Vênus, Vênus retrógrada até setembro, fazendo essa revisão, é uma conjunção inferior, então a gente não consegue vê-la no céu por uns dias, e faz parte de uma dança cósmica que acontece a cada 8 anos. Por isso que a gente vai olhar se a última vez que ela brilhou foi, portanto, ali em agosto de 2015. Desse jeitinho, Sol e Vênus retrógrada em Leão. Lembra das escolhas que você fez, que te fizeram rainha, rei no seu momento? Que fez você conseguir brilhar e assentar algumas decisões? Então, é muito importante, sim, quando a gente tem certos trânsitos astrológicos, a gente conseguir ritualizar isso. E o que é o ritualizar? É trazer essa consciência de que tem uma passagem de luz magnetizando algum ponto da nossa vida, e esse ponto a gente refletindo dentro da linha do tempo, que na verdade é uma espiral, né? Principalmente porque os movimentos astrológicos, eles acontecem nessa espiral, vai passar de novo no mesmo ponto do seu mapa, mas você já não é a mesma pessoa de 2015. Vai passar de novo perguntando o que você aprendeu, aí você vai puxar na linha do tempo as suas memórias, 2015.
Depois você vai olhar para 2019, que também aconteceu isso, mas Vênus não estava retrógrada. Mas essa questão toda, ela vai apontar realmente para pontos do mapa aonde essa dança de Vênus encontrando o Sol, desse combinado que eles fazem ali, no final formam um pentagrama, uma estrela de 5 pontos no mapa. E é isso que eu trouxe ali para que vocês possam acompanhar esse episódio em que a gente está vivendo aqui. Isso que eu trouxe ali no post que está lá no feed. Aqui eu tô explicando um pouco melhor sobre isso. Então, esse ponto que a gente passou ontem, onde foi a conjunção exata, mas que isso, né, vai expandindo para os próximos dias, é a terceira ponta dessa estrela. A próxima vai ser em Áries lá em 2025 e a última, a quinta, vai ser em 2026 em Escorpião. Ou seja, a gente está costurando o meio de um caminho, de um processo de muito alquímico, de muita depuração, que vai ser completamente transformativo. A gente não vai ter as mesmas experiências de agora, mas essas experiências que a gente está cultivando agora são exatamente aquelas que vão reverberar lá nessa última fase dessa ponta dos encontros de Vênus com o Sol. Então, nessa dança, a gente tem essa possibilidade de reprogramar alguns padrões emocionais. O que são esses padrões emocionais? São essas áreas da vida que envolvem determinadas programações de crenças. Algumas não vão, a maioria não nos leva para esse desenvolvimento, esse aprimoramento para as novas experiências. Então, tem esse ponto onde a gente precisa iluminar quais são essas questões e magnetizar aquilo que a gente realmente precisa para conseguir fazer esse processo. Johnny está dizendo que 2015 e 2019 foram anos que mudaram os rumos da sua vida. Eu acredito. Aqui também. Se a gente parar para pensar, principalmente esse agosto, né? Esse segundo semestre, então, de 2015 e 2019, pode ter sido um pouquinho antes essa mudança. Para mim, as mudanças aconteceram ali 2 meses antes, só que quando entrou naquele terceiro mês de assentamento das energias, você já estava eu já estava ali numa outra situação, vocês já estavam olhando para a vida e entendendo que mudou mesmo, que já não é mais aquela expectativa de que algo mude, mudou. Então, são decisões ou são percepções de si mesmo que foram muito pontuais de mudança de capítulo. Então, o que a gente está experimentando agora? Encontrar a beleza de tudo isso. Encontrar força também naquilo que a gente teve que ressignificar para chegar até aqui. Quem foram as pessoas, as situações, as experiências, as áreas da vida que foram mexidas, que nos trouxeram para a força de estar aqui agora? E experimentar essa beleza da verdade enquanto a gente descobre formas luminosas, formas lúcidas, conscientes de incorporar, de realizar e de experimentar o novo. E isso tudo precisa ser construtivo, porque prazer pode ser autodestrutivo. Os processos venusianos e solares podem ser extremamente ilusórios e egóicos e aquela coisa de queimar tudo realmente, de queimar toda a visão do entorno, porque tá extremamente autocentrado, olhando só para aquilo que interessa. E a história não é bem assim. Então, fazer esse processo ser construtivo eu preciso encontrar um meio que funcione para que eu faça aquilo que tem que ser feito, mas que eu faça isso na alegria. O como é muito importante, para que eu consiga manifestar um fluxo, apesar dos desafios e apesar disso aqui tá me exigindo uma criatividade, uma ousadia que eu não vou encontrar de qualquer jeito. Então, lembrando que se a gente tem essa retrogradação de Vênus até 3 de setembro, ainda tem decisões a serem tomadas, ainda tem caminhos prazerosos a serem iniciados, mas como isso vai ser feito é que é a diferença. E aí eu adorei, porque quando eu tava fazendo um ancoramento aqui, depois do meu cafezinho, o ancoramento desse baralho, desse oráculo dessa semana, a gente já tem uma boa dica. Então, aguardem até o final. E só comentando, então, esse Sol e Vênus em Leão para a gente assentar essas informações. Abrindo aqui
o mapa dos trânsitos dessa semana. E aí tem algo muito importante aqui que acho interessante ser mencionado, porque sabe que existem aspectos, existem encontros ali no céu que também impactam, bom, todos eles, mas tem alguns que impactam coletivamente a nossa imunidade energética, imunidade biológica, física. E um exemplo desse é Marte e Netuno. Quando a gente estava lá falando sobre os processos lá de trás, as questões de pandemia, questões coletivas de saúde, tinham vários trânsitos relacionados a isso. Aqui a gente tem algo mais pontual, que é esse aspecto de Marte com Netuno. Por quê? A partir do final dessa semana, quando entra esse trânsito, a gente tem uma certa advertência, uma certa atenção, é como se fosse toma cuidado, sabe? Toma mais cuidado, principalmente com questões que podem ser alérgicas, respiratórias, e todas elas estão conectadíssimas com a vibração emocional, ou seja, os processos que a gente está tendo que passar de depuração. E quando baixa essa vitalidade, porque aí você chega lá no médico e ele fala, isso aqui é uma coisa bem simples, mas emocional, tem cuidado emocional. O que é esse cuidado emocional? Então, quando a gente baixa demais, usa toda a energia e baixa demais essa frequência emocional, quando baixa essa vitalidade, a gente não tem energia para processar algumas questões físicas. Então, não deixa para cuidar de alguma pendência, algum desconforto que está neste corpo emocional, então, só no final, só quando você já tiver sem a sua bateria. Porque ainda que tenham coisas incríveis acontecendo e a gente sinta que tem muita energia para usar para o externo e que tem vários rolês interessantes, várias pessoas empolgadas, chamando para fazer coisas e o externo tendo essa demanda atrativa, observa que o corpo ele não está exatamente neste ritmo, principalmente a partir do final dessa semana. Então, tem coisas muito legais? Tem coisas muito legais acontecendo. Mas lembra aquela questão do indivíduo é aquele que não se divide? Esse é o maior exercício que a gente vai contemplando. Então, para conseguir dar essa sustentação para o individual, eu não posso me corromper se eu estou sentindo que o meu corpo está precisando de descanso, eu não posso me corromper por uma distração, porque Marte, primeiro, ele rege circulação sanguínea, é a base de toda a nossa imunidade. E esse Netuno, ele tem uma regência física em tudo aquilo que está ligado ao sistema imunológico, principalmente bactérias e micro-organismos, fungos, todos esses movimentos que acontecem de interferência na nossa imunidade. Então, quando eles se encontram, esse tipo de situação, ela pode minar muitas defesas e oportunidades que a gente está tentando movimentar. Então, isso aqui é uma informação para antecipar. Tem um cuidado físico maior com o corpo, principalmente com essa questão da respiração, do ar, e aí falando de ambientação aqui em Curitiba, onde a gente tem essa questão realmente climática, isso pega muito mais. Então, observa para a parte sutil, olha para a parte simbólica, antecipa essas informações, porque tem vários lugares onde a gente, por distração, faz alguns movimentos que despenca a nossa energia, que despenca, que desgasta aquele reservatório que a gente tem, que é importante para a gente manter o corpo em fluxo. Então, esse cuidado é algo que geralmente eu não coloco coisas muito coletivas, mas achei importante porque esses processos físicos, eles têm uma relevância até nas perspectivas que a gente vai olhar para os processos emocionais, espirituais e mais sutis. Então, tem uma certa prudência aí a ser olhada. E no final dessa semana também, essa Vênus que fez esse movimento,
Ela vai até ali 22 de setembro, eu acho que é isso, fazer um aspecto com Júpiter. Então, olha que interessante, né? Nesse momento, a gente está modulando, magnetizando aquilo que faz sentido, e aí, de alguma forma, você vai ver que você pode estar fazendo escolhas, ainda que não sejam faladas, ainda que não sejam explícitas, mas é aquele movimento interno de agora eu tô entendendo o que eu dou valor, e eu vou ficar com essa informação aqui que eu dou valor e deixar que isso aqui se assente. Porque quando Vênus faz esse encontro com Júpiter, ela vai expandir o que tiver agora magnetizado. O que você tiver de informação dentro de você vai levar para essa expansão. Então, tanto pode vir uma expansão de alegria, de entusiasmo, quanto uma expansão, um excesso de gastos, de energias, de exageros. E essa situação, ela vai se desenhando de acordo com o quanto de vazio ou de futilidade está permeando o dia a dia. Isso é extremamente importante de se olhar, porque se a gente tem até 22 de setembro passando por esse período de abrir, isso é importante de olhar. Tem aventuras que são muito divertidas e deliciosas de se jogar. Tem situações onde você vai poder se empolgar muito com o momento, mas que às vezes você usa toda aquela bateria no primeiro momento e não tem condições de levar para frente. Então, Vênus e Júpiter têm essa característica muito sedutora, de puxar para inícios, de puxar pessoas, de magnetizar situações, eventos, mas que só cabem num período muito curto, porque a energia que é usada é muito alta. Então, cuidado com as expectativas, a gente já está entrando num processo de ir se desiludindo cada vez menos. Quando chegam alguns pontos, é como um teste, assim, o que você quer expandir? O que você realmente tem energia para investir? Que tipo de expectativa você guarda em pequenas situações? Porque não dá para colocar algumas coisas que a gente levou um tempo para construir, para constituir, para formatar, para acoplar. Não dá para colocar essas situações em risco por conta de uma energia que é muito passageira. E não dá para entrar também num excesso de distração, achando que tudo bem, depois as coisas se resolvem, porque isso gera uma carga de responsabilidade que depois é muito difícil de você conseguir pegar a situação no meio e levar de novo para uma estruturação. Falando isso principalmente aí dessa questão de energia afetiva sexual. Isso pega realmente naquilo que já tá meio fora dos eixos, fora dos trilhos, com seus questionamentos, né? Então, neste processo todo, a gente já vai entrando agora com essa lua nova no dia 16 de agosto, quarta-feira. E essa lua nova é muito interessante o fato dela estar no grau 23, por quê? O grau 23, ele vai falar, olha, você vai ter que colocar a tua virtude para ser projetada. Você não precisa de falsa modéstia, né? Uma alunação em Leão. Mas, olha como isso também já está conectado com esses aspectos de Vênus ali. Você vai fazer isso, aquilo que lhe é virtuoso, aquilo que precisa ser projetado, entregue, mas sem exacerbação, sem exagero. E o que acontece quando a gente acaba exagerando ou usando demais algo que é precioso? A gente não consegue expandir isso para dimensões sutis, a gente não consegue sair da densidade. Então, tem coisas que a gente precisa trabalhar internamente para entender por que eu estou fazendo isso, qual é a minha intenção, essa intenção está coerente com o que eu estou realmente, a forma como eu estou agindo, porque esse processo ele vai chamar para isso. Entrega, né, nesses 29 dias de uma lua nova até a outra, entrega nessa dança astrológica aqui, sim, as suas virtudes, os seus talentos, mas o que vai sendo criado nesse período, ele vai ter
uma longa duração. Então é muito importante essa consciência de fazer aquilo que você realmente tem de mais virtuoso, aquilo que você está fazendo porque o teu coração está conectado com aquilo que você quer abrir porque vai te ajudar a se concentrar mais naquilo que você realmente quer. E também é um processo que abre esse campo de fertilidade. Então, o que nós estamos fazendo, pensando, determinando, programando, projetando, fertiliza. O que você mais está conectado nesse momento vai fertilizar. Então, muitas vezes você gostaria de estar conectado com uma outra vida, com um outro sentido, numa outra realidade, mas dentro de você aquilo ali não está coerente, não está sendo sentido, não é efetivamente a sua rotina, não é aquilo que você vive. Então, o que vai ser fertilizado é aquilo que realmente está internamente acoplado. E aí, então, se você não está gostando dessa conversa da realidade com o desejo, com a querência interna, você vai movimentar isso para esse ajuste de rotina. Então, mudar visual, mudar hábitos, fazer todos os processos que você acha que precisam ser ajustados, lembrando que ainda estamos nessa retrogradação de Vênus, olhar para aquilo que precisa ser mais valorizado, se empenhar realmente neste brilho pessoal para olhar para isso sem o excesso da vaidade, mas como um lugar de decodificação na matéria. Eu preciso de algumas informações na matéria que são estéticas, que são aparentemente superficiais, mas que elas me auxiliam a ter códigos e informações energéticas para deixar que essa informação se projete e seja levada. Então, imagem pessoal, mudanças estéticas tem essa característica também. E a gente tem vários aspectos aqui de Urano, então, contando com situações de imprevisibilidade, de mudanças bruscas, se a gente está se preparando para, sabe Deus o quê? Como é que você cuida do seu corpo, da sua saúde, da sua rotina, para que quando alguma coisa imprevisível ou urgente ou que esteja fora do teu campo de visão chegue, pelo menos chegou e eu estava me sentindo bem e tinha condições energéticas de resolver. Porque essas mudanças inesperadas, esses encontros surpreendentes, essas situações que vêm de um lugar onde o nosso campo de visão ainda não alcança, elas são importantes também para a construção desse caminho de fertilidade. Então não tem muito o que a gente se concentrar nesse sentido de tentar antecipar informações do futuro, além dessa concentração desses temas que são muito venusianos e muito conectados com essas qualidades de leão. Agora, quando a gente entra então nessa esfera do nosso campo do oráculo, é muito importante a gente atentar para as palavras-chave e trazer isso para a nossa semana. Carta, então, de direcionamento central. Existir. Essa é a mandala de existir. Depois eu compartilho lá nos stories, porque como eu já disse, isso aqui tem uma frequência, tem um campo de informação que quando a gente olha, a gente acessa. E aí a leitura é a seguinte: você agora pode parar de lutar, se esforçar e fazer, percebendo que a sua própria presença e a fonte são uma coisa só. E tudo que precisa ser feito se realizará sem que seja preciso nenhum esforço ou impulso autoconsciente. Por um instante, abra mão de todos os objetivos ou resultados e emerja nessa ilimitada presença divina. Querer fazer as coisas é uma ilusória visão autocentrada de que o universo realiza tudo por seu intermédio, sem que seja preciso nenhum esforço. O sofrimento chegará ao fim quando você deixar de lado a ideia de que existe um eu que está fazendo alguma coisa. Reflita sobre a imagem posterior
que é essa sensação visual que persiste depois de cessar o estímulo ocasionado pela imagem. Que é isso aqui, né? Qual é a sensação visual que vem dessa imagem? Essa carta aqui, ela traz essa informação para sentir o seu próprio ser expandido no espaço. O surgimento e desaparecimento da grama, da terra, das luas, das estrelas se renova a cada instante num estado puro de existência, sempre novo e revitalizado. Tudo que é feito pode, portanto, ser compreendido por meio dessa presença espacial inexaurível. Seja simplesmente. Visualize e sinta o existir como um estado de comunhão. O existir afirma: a presença do cosmos brilha por intermédio de você. Cure todas as separações aparentes e descubra a eternidade a cada momento. Transforme o impulso e a pressão em pura aceitação da essência do seu ser dentro de você. E a afirmação que essa carta traz é: a minha presença é por si só completa e me traz realização. Então, olha como a gente limpa quando a gente fala de existir. A gente limpa uma série de informações de onde eu preciso estar, de o que eu preciso limpar, o que ficou lá atrás, o que vem lá na frente. Isso tudo gera impulso e pressão e não permite que a gente consiga concentrar toda a nossa energia nessa pura aceitação de tá, mas eu tô aqui agora. E aí o que eu faço com essa informação aqui de estou aqui agora? Eu me realizo. Aí a minha única opção, escolha e decisão é me realizar sendo quem eu sou e fazendo o que eu estiver fazendo, porque eu me coloco presente. Então, quando a gente está lutando, se esforçando para fazer, para acontecer, isso pode até acontecer com muito esforço, mas aí por trás o que você vai ter? Você vai ter um burnout, você vai ter um processo que vai fisicamente, emocionalmente, mentalmente te adoecendo. Você vai pagar um preço para que você consiga existir sustentando um peso que só te pressiona e faz você agir, mas agir por impulso. E aqui a gente tem uma semana para, tudo bem, você não vai ficar só existindo no sentido de largar o corpo no mundo, mas você vai existir porque quando você coloca realmente essa presença de eu não estou separado do que está acontecendo, então eu consigo me movimentar com a consciência de que tudo isso aqui é muito mais complexo e muito maior do que eu consigo enxergar, então nem tudo, principalmente a maioria das coisas não dependem de eu ficar nessa pressão e nesse impulso de preciso resolver e essa loucura toda. Reflita sobre essa imagem então, né? O que é essa mobilização de expansão? Olha, a gente está antecipando esse processo para entrar nos trânsitos que vão nos dar recursos para promover essa expansão sem tensão. Promover uma expansão onde a gente consiga aceitar a nossa essência. Então, temos aqui existência, existir como pano de fundo, trazendo de certa forma este bálsamo para que a gente faça as coisas de uma forma calma e tranquila, sem essa visão tão autocentrada, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. E aí a gente vai para o nosso baralhinho cigano com nuvens para deixar na mochilinha, soltar da mochilinha. Então a gente vem carregando aqui essa simbologia das nuvens. E o que é a simbologia das nuvens para a gente deixar para trás nessa semana, para a gente soltar? Bom, primeiro, ela, como a maior parte dos símbolos do baralho cigano, traz essa questão mais objetiva. Tá anuviada, tá numa situação que não consegue saber se vai para lá, se vai para cá, tá num processo de crise e tá sentindo que vem uma mudança, mas a instabilidade mental, a nuvem mental, ela é muito grande. Então, de certa forma, esse deixar as nuvens para trás, deixar esse nevoeiro para trás,
tem um conselho aí embutido. O que você faz primeiro, quando você está vendo que o tempo vai fechar, né? Aqui é bem comum a gente olhar para o céu e ver essas nuvens carregadas. O que você vai fazer? Você vai, primeiro, mudar o foco. Você não vai ficar ali parado esperando aquela tempestade descer de alguma maneira e pensando o que eu vou fazer, Você vai mudar o foco e você vai ter que chegar onde você precisa chegar de uma maneira ou de outra. Mas o principal é entender que, por mais que tenham nuvens, nem sempre vai chover daquele jeito que você está imaginando. Por mais que tenham processos densos e que você esteja sentindo ali intuitivamente ou mentalmente de que tem uma mudança para vir, eu tô aqui numa crise e eu tenho esse desejo de mudança, mas eu não sei o que eu vou fazer, entenda que esse é o conselho, essa é a chave da nuvem aqui. Entenda que tem coisas que não acontecem porque elas ainda não estão determinadas para acontecer, elas ainda não estão nem desenhadas para acontecer. E eu vejo isso muito em alguns atendimentos, que a pessoa está em dúvida se vai ou se fica de um relacionamento, a pessoa está em dúvida do que vai acontecer, se muda ou não de trabalho, e aquilo nem está desenhado, porque o aprendizado da pessoa naquela situação que ela está, que ela já sabe que vai mudar, mas que ela não sabe como, nem está completo. Então vamos tomar isso aqui como um conselho também, muda o foco. Se você está achando que você precisa fazer isso ou aquilo, muda o foco, porque tem coisa que não está desenhada mesmo, que você precisa desenhar com a sua consciência de agora, que você não decidiu porque você mesmo está numa crise. E essa crise, quanto mais a gente tenta sair, eu queria estar num momento diferente, eu quero isso resolvido. Quer estar com isso resolvido como? Se depois não vai ter sustentação para bancar, porque não está desenhado nem a força. Então, o desejo de mudança é uma coisa, a energia para sustentar e realizar é outra. E aí, quando a gente está muito focado no desejo de mudança, na crise, de achar que as coisas estão determinadas, que é você que não está fazendo, que é você que não está vivendo, isso acaba transparecendo na relação que esfria, no trabalho que perde o sentido, nas distrações que aumentam, porque a instabilidade mental é muito grande. Vamos centrar e focar uma coisa de cada vez? Porque as nuvens, elas vão colocar isso aqui como um auto-obstáculo, uma auto-obsessão que não vai, de fato, te trazer nenhuma coisa nem outra. Você nem consegue desfrutar do momento e nem consegue se preparar para aquilo que há de vir. Deixando as nuvenzinhas para trás, e aí a gente vai para o direcionamento. Baralho cigano trazendo um direcionamento, então, com a carta da âncora. Estas âncoras aqui são perfeitas para depois que você desanuvia. Então, se eu faço essa condução de consigo desanuviar, consigo tirar essa carga mental, consigo trabalhar, lembra que eu falei lá no começo? Cada área da minha vida envolve uma programação de crença. Se eu consigo lapidar um pouquinho disso, entender que nem tudo precisa me demandar tanto, que se eu tô acreditando que eu devia estar fazendo de um outro jeito, eu preciso fazer isso de uma forma mais tranquila, equilibrada, não enlouquecida, daí eu consigo estabilizando. Então, estabilizar vamos aterrar primeiro, vamos chegar aqui na Terra, vamos ancorar. Tem muita gente que tá aqui na Terra, mas nem encarnou no corpinho ainda tá fragmentado. Então, vamos primeiro trabalhar essa questão. Confiar que primeiro, este corpinho aqui, ele é seu, então você vai usar este corpinho com confiança para seguir um passinho depois do outro. Entender realmente que essa âncora é o processo do ancoramento. É todos os dias você falar: olá, pessoal, meus guardiões, equipe espiritual, vida, olá, universo, eu estou aqui, meu nome é esse, eu faço isso e eu estou aqui hoje, firme, ancorada, para fazer aquilo que precisa ser feito com calma, porque é com calma que as coisas se definem. E as coisas se definem principalmente
quando a gente entende o apoio externo que a gente está recebendo para que as coisas se definam. Tá fazendo tudo isso sozinha, sozinho? Não tá. Por mais que dependa da nossa autorresponsabilidade, do nosso trabalho interno, que tenha realmente uma alta demanda, não é uma pressão solitária. Lembra? Individual é se manter íntegro. Isso não quer dizer que as outras pessoas não estejam conectadas e nos apoiando. Que outras situações muito complexas não estejam de fato acontecendo para que você esteja aí fazendo o seu trabalho, esteja se relacionando da forma como você está. Então, o que acontece aqui? Contextualizando num exemplo. As nuvens lá atrás. A pessoa quer se separar, ou quer mudar de trabalho, ou precisa tomar uma decisão, e quer, e precisa, e quer, e fica lá, meses se atormentando com aquilo, não consegue mudar o foco. Quando essa âncora vem, ela fala, você não vai fazer isso agora. Você está tendo apoio para justamente trabalhar outras questões. Você não tem condições financeiras de fazer isso agora. Você não tem condições energéticas de fazer isso agora. Então, se acalma. Não é se acomoda e nem se conforme porque essa situação é a que você tem e você vai ficar assim para sempre. Não se acomode nem se conforme, porque senão você não consegue fazer o trabalho que você tem para fazer. É muito diferente de, falou para eu ficar calma, falou para eu relaxar, então eu volto para todo aquele esqueminha que eu tava tentando me liberar. Não, você não volta para esqueminha confortável e nem para se acomodar. Porque agora você precisa, para estar ancorado, ser fiel aos seus próprios valores. Se eu descobrir num processo de crise que eu preciso valorizar a minha saúde, valorizar a minha confiança, a minha intuição, a minha rotina, as minhas escolhas, as minhas percepções, para ter tranquilidade e lucidez, eu mantenho este foco. Então, tem um processo que só se abre, que só se desenha quando a gente entrega para a vida tranquilidade e lucidez. Quando a gente simplesmente entrega essa informação, cria realmente condições para que a vida nos enxergue como alguém que está presente nela. Não adianta estar em outros corpos, em outras dimensões, em outras situações, se você não tiver existindo, se você estiver escondido no meio de nuvens, você não está ancorado no processo que você quer. Que bonito, não é mesmo? Então, conselho do baralho de Maria Padilha. Puxando aqui gancho, um reforço realmente para essa última questão ali de contar sim com o apoio externo, mas não se acomodar, né? Duas cartas, pessoa intermediária e união e negócios que chegam. Vamos olhar para a energia feminina que te acompanha. Vamos olhar para aquela mulher que te vem à mente, que está aí te apoiando no processo e você está enlouquecido, enlouquecida, achando que tem que fazer sozinho. E chegar num acordo. Porque tem oportunidades que precisam vir, chegar e realmente reunir as mãos, até mesmo de aproveitar todo esse processo astrológico. Tem vínculos incríveis para a gente fazer aí durante essa semana e no decorrer até setembro. A gente tem muitas formas de se vincular, de fazer parcerias, de encontrar pessoas que vieram do mesmo lugar que a gente e nos complementam de alguma forma. E aqui eu não estou falando de coisas estratosféricas, de coisas extravagantes, de meu Deus, encontrei o meu par. Não, estou falando de conexões que a gente pode fazer. E aqui, nessa semana, a gente tem realmente essa pessoa intermediária com uma energia feminina, com uma energia próxima, que está ali intermediando algum tipo de acordo, de vínculo que precisa acontecer para facilitar essa qualidade. Então, se você está recebendo um apoio de uma mulher ou de mulheres, olhe para isso e
tente entender que tipo de união, que tipo de negócio, que tipo de parceria, que tipo de vínculo é esse que vai facilitar o caminho, onde todas possam conectar essas 3 informações que vieram aqui. Para eu existir, para que a sua própria presença por si te traga realização, desanuviando e ancorando através desse apoio externo. Então, bueno, quando vem o recado de Padilha, do baralho de Maria Padilha, a gente já finaliza e deixa todas essas informações decantarem e assentarem. Então, eu agradeço a presença de vocês. Semana que vem estamos aqui de novo. Uma ótima semana existindo, desanuviando, ancorando para todos nós. Besitos e até a próxima.